Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar no livro de Samuel, 1 Samuel, e é bem interessante porque a gente vai ver aqui um pouquinho, vamos conhecer hoje um pouquinho da história de Davi. É aquela famosa história de Davi contra Golias. Nós vamos falar aqui hoje e temos muitas coisas para poder aprender com essas passagens que Deus vai entregar para a gente no dia de hoje. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 21, ok? Então vamos dar início aqui, pegar a nossa Bíblia, a nossa arma principal contra o fracasso, que é a palavra de Deus. Vamos abrir aqui em 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: Javé me enviou para ungir você como rei sobre seu povo Israel. Agora, pois, escutes as palavras de Javé. Assim diz Javé dos exércitos: Vou pedir contas a Amaleque pelo que ele fez contra Israel, cortando-lhe o caminho quando Israel subia do Egito. Agora vá, ataque e condene ao extermínio tudo o que pertence a Amaleque. Deus aqui está dando uma ordem para Saul, para que ele possa exterminar tudo aquilo que pertence a Amaleque. Não tenha piedade, mate homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou a tropa e a revistou em Telém. Eram 200.000 na infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e armou emboscada no vale. Mandou esta mensagem aos quenitas: Fujam e se afastem dos amalecitas, para não serem destruídos com eles, porque vocês foram amáveis com os israelitas quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalecitas. Saul derrotou os amalecitas desde Évila até Sur, que fica na fronteira do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou a fio de espada todo o povo para cumprir a lei do extermínio. Agag e o que havia de melhor em ovelhas e vacas, o gado mais gordo... Acabei pulando uma frase aqui. Versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou a fio de espada todo o povo para cumprir a lei do extermínio. Contudo, Saul e sua tropa pouparam Agag e o que havia de melhor em ovelhas e vacas, o gado mais gordo e os cordeiros. Não incluíram no extermínio o que havia de melhor, exterminaram apenas o que não valia nada. A gente percebe aqui que Saul não cumpriu com aquilo que Deus pediu para ele. Ele pediu para que exterminasse tudo que pertencia ali aos amalecitas. Mas Saul decidiu agir por conta própria e exterminou ali somente aquilo que não valia nada e deixou ali, pouparam a tropa de Agag e o que havia de melhor em ovelhas e vacas, o gado mais gordo e os cordeiros. Então a gente percebe aqui que Saul desobedeceu a Deus e ele vai ter que aturar as consequências, né? Javé dirigiu a palavra a Samuel, dizendo: Olha para você ver. Estou arrependido de ter feito Saul rei, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Só fazendo aqui uma breve comparação, não que seja exatamente isso, mas me lembra muito a história de Adão e Eva, onde Deus pensa ali, que fala assim: poxa, eu me arrependi de ter criado Adão e Eva, assim como ele se arrependeu aqui de ter feito Saul como rei. Porque eles se afastaram, da mesma forma que Adão e Eva se afastou de Deus, decidiu buscar as coisas por vontade própria e parar de servir a Deus verdadeiramente, assim também fez Saul. Ele não seguiu as ordens que Deus tinha pedido para ele. Então, essa história aqui de Saul me lembra ali o orgulho, né? Onde Adão e Eva também teve o orgulho de achar que eles poderiam fazer aquilo que eles bem entendessem. E não é bem assim que as coisas funcionam. Deus nos mostra que nós somos seres feitos por Ele e nós temos que buscar a Ele primeiramente antes de querer realizar alguma coisa,
porque Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, aqui nos ensina que devemos manter um pouco a humildade no nosso coração, na nossa fé, e buscar Ele sobre todas as coisas. Pois quando a gente busca o Senhor sobre todas as coisas, Ele vai nos entregar aquilo que é necessário, aquilo que é propósito dele para a nossa vida. Então Samuel ficou triste e suplicou a Javé a noite inteira. De manhã, Samuel madrugou e foi ao encontro de Saul. Informaram a Samuel que Saul tinha ido a Carmel para ir construir um monumento para si e que depois tinha ido para Gilgal. Samuel se apresentou a Saul, que lhe disse: Que Javé abençoe você. Eu cumpri a ordem de Javé. Mas Samuel lhe perguntou: E o que são esses bálidos e mugidos que estou ouvindo? Saul respondeu: Nós os trouxemos de Amaleque. A tropa deixou com vida as melhores ovelhas e vacas para oferecer em sacrifício a Javé seu Deus. Quanto ao resto, exterminamos tudo. Samuel, porém, disse a Saul: Cale-se, deixe-me contar a você o que Javé me revelou esta noite. Saul respondeu: Pode falar. Samuel disse: Embora se considere pequeno, você é o chefe das tribos de Israel, porque Javé ungiu você como rei de Israel. Ele enviou você nessa expedição e ordenou: vá e extermine completamente esses amalecitas pecadores, combatendo-os até acabar com eles. Por que você não obedeceu a Javé? Por que se apoderou dos despojos, fazendo o que Javé reprova? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci a Javé. Fiz a expedição para a qual ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e cumpri a lei do extermínio contra os amalecitas. E se a tropa reteve ovelhas e vacas dos despojos, o melhor daquilo que deveria ser exterminado foi para sacrificar a Javé, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, replicou: O que é que Javé prefere? Que lhe ofereçam holocaustos e sacrifícios ou que obedeçam a sua palavra? Obedecer vale mais do que oferecer sacrifícios. Olha para você ver essa frase que Samuel diz aqui para a gente no dia de hoje. O que é preferível para Deus? Que você se sacrifique ou que você obedeça a palavra dele? Óbvio que Deus às vezes olha para a gente e vê o quanto nós estamos nos esforçando ali, o quanto nós estamos nos sacrificando para permanecer no caminho dele. Mas não é o ponto principal que ele quer da nossa vida. Ele não quer isso da nossa vida. Ele quer que a gente ame a ele verdadeiramente sobre todas as coisas, que é obedecer a sua palavra. Se a gente for lembrar aí do livro de Êxodo, onde Moisés recebe as tábuas da aliança, o primeiro mandamento que está escrito ali nas leis de Deus é amar Ele sobre todas as coisas. Então, mesmo que a gente se sacrifique para sair do pecado, mesmo que a gente se sacrifique para não cometer alguns erros, algumas coisas ruins, mesmo que a gente faça assim, poxa, eu não vou mais pecar esse ano, não vou mais pecar esse mês. Só desligar aqui que me fizeram uma ligação aqui. Mas voltando aqui ao raciocínio. Poxa, eu não vou mais pecar esse mês. Cara, tá bom, entendi. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você ame Ele verdadeiramente. Mais do que o sacrifício que Deus pede, é que você obedeça a sua palavra. E obedecer a palavra de Deus é amar Ele sobre todas as coisas e, óbvio, cumprir também com os demais mandamentos. Ser dócil é mais importante do que a gordura de carneiros. A rebelião é um pecado de feitiçaria e a obstinação é um crime de idolatria. Você rejeita a palavra de Javé, por isso ele rejeita você como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, desobedeci a ordem de Javé e ao que você mandou. Fiquei com medo da tropa e obedeci a ela. Agora, porém, perdoe meu pecado. Venha comigo e eu adorarei a Javé. Mas Samuel respondeu: Não voltarei com você, porque você rejeitou a palavra de Javé. Javé rejeita você como rei de Israel. Quando Samuel se virou para partir,
Saul agarrou a barra do manto dele, rasgando o manto. Samuel lhe disse: Javé arranca hoje de você o reinado sobre Israel e o entrega a outro mais digno do que você. O esplendor de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Saul respondeu: Está certo, eu pequei, mas agora salve minha honra diante dos anciãos do povo e de Israel. Volte comigo para que eu adore Javé, seu Deus. Então Samuel voltou em companhia de Saul, e este adorou a Javé. Depois Samuel disse: Tragam-me Agag, o rei dos Amalecitas. Agag se aproximou tremendo e disse: É hora amarga da morte. Samuel lhe disse: Assim como sua espada deixou muitas mães sem filhos, também sua mãe ficará entre elas sem o seu filho. E Samuel degolou Agag diante de Javé em Gilgal. Depois Samuel voltou para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gabaá de Saul. Enquanto viveu, Samuel nunca mais viu Saul. Contudo, Samuel chorava por Saul, porque Javé se havia arrependido de ter feito Saul rei de Israel. Então a gente viu aqui que desobedecer as palavras de Deus, desobedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, traz consequências. Então a gente percebe aqui que Saul, como é que fala aqui a palavra? Deixa eu só lembrar aqui de novo. Javé, aqui ó, achei. Javé rejeita Saul como rei de Israel. Assim como ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também agora tem uma consequência para ele. Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus justo. Então agora ele vai ser rejeitado também como rei de Israel. Capítulo 16. Javé disse a Samuel: Até quando você vai ficar lamentando, Saul? Fui eu mesmo que rejeitei como rei de Israel. Encha a vasilha de óleo. Ordeno que você vá ter com a família de Jessé, o belemita, porque eu escolhi um rei entre os filhos dele. Samuel replicou: Como posso ir? Saul me matará se ficar sabendo. Javé, porém, disse: Leve um bezerro e diga que foi fazer um sacrifício para Javé. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que você deverá fazer. Você ungirá para mim aquele que eu apontar. Aqui a gente vai começar a falar sobre a história de Davi. Samuel fez o que Javé mandou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade foram ansiosos ao seu encontro e perguntaram: Você está vindo em missão de paz? Samuel respondeu: Sim, eu vim para oferecer um sacrifício a Javé. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Samuel purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse que Javé quer ungir. Javé, porém, disse a Samuel: Não se impressione com a aparência ou a estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Olha que maravilha. Deus aqui, diferentemente dos homens, ele busca escolher os seus, aquele mais fraco, onde aquele está mais excluído da sociedade, é esse que o Deus quer. Não importa a aparência, não importa a estrutura física, não importa se é o mais forte, se é o mais bonito, se é o mais belo, pois costumeiramente a sociedade busca escolher aqueles que são visualmente mais atraentes. Mas Deus escolhe aquele que tem o melhor coração. Por quê? Porque Deus não vê como homem, porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Então, mais do que a gente preservar a nossa identidade visual, o nosso cabelo, as nossas estruturas físicas, óbvio, pode cuidar sim, não é um problema você se cuidar, mas o mais importante é você cuidar do seu coração. É o seu íntimo que Deus está olhando, é o seu íntimo que as pessoas de Deus buscam olhar para você. É no seu coração que você vai apaixonar as pessoas ao seu redor. É através das suas palavras, através das suas atitudes, através do seu carinho e respeito ao próximo. É através do coração
que Deus escolhe aqueles que têm um bom coração. Então, mais do que buscar cuidar da sua aparência física, busque cuidar do seu coração. É isso que Deus pede para você. Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel. E Samuel disse: também não foi esse que Javé escolheu. Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel respondeu: não foi nenhum desses que Javé escolheu. Então Samuel perguntou a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu: falta o menor. Ele está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: mande buscá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e o fez entrar. Era ruivo, seus olhos eram belos e tinha boa aparência. E Javé disse: levante-se e unja o rapaz, porque é esse. Ou seja, aquele que estava excluído lá, cuidando do rebanho, foi esse que Deus escolheu. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. Desse dia em diante, o espírito de Javé permaneceu sobre Davi. Depois, Samuel voltou para Ramá. O espírito de Javé se afastou-se de Saul e ele começou a ficar agitado por um espírito mau enviado por Javé. Então os servos de Saul lhe disseram: você está sendo agitado por um espírito mau enviado por Deus. Dê uma ordem e nós, seus servos, vamos procurar alguém que saiba tocar harpa. Desse modo, quando o espírito mau enviado por Deus o atormentar, alguém tocará para você e você se sentirá melhor. Então Saul ordenou: procurem alguém que saiba tocar bem e o tragam para mim. Um dos servos disse: conheço um filho do belemita Jessé. Ele sabe tocar e é valente guerreiro. Além disso, fala bem, é de boa aparência e Javé está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé com esta ordem: mande-me o seu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé pegou 5 pães, uma vasilha com vinho e um cabrito, e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou ao palácio e se apresentou a Saul. O rei ficou muito bem impressionado com ele e o tornou seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: Davi ficará a meu serviço porque eu gosto dele. Todas as vezes que o Espírito de Deus atacava Saul, Davi pegava a harpa e o tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o espírito mau o deixava. Capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e se concentraram em Soco de Judá e acamparam em Éfes-Domim, entre Soco e Azeca. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale do Terebinto e se puseram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus se colocaram na encosta da montanha, enquanto os israelitas ficaram na encosta de outra montanha, de modo que havia entre eles um vale. Aqui a gente vai entrar na história de Davi e Golias. Essa história é bem bacana, vou deixar até para explicar um pouquinho mais no final, que parece um filme. Vai se imaginando aí, você assistindo ali no cinema, essa história é maravilhosa, porque de verdade, a história de Davi e Golias aqui para mim, cara, é cinematográfica, é uma coisa assim muito bonita, para ser sincero. Saiu então do exército filisteu um guerreiro enorme chamado Golias de Gate, com quase 3 metros de altura. Tinha na cabeça um capacete de bronze, vestia um colete de malha de bronze que pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze e tinha nos ombros um escudo de bronze. A haste de sua lança era como travessa de tear, e a ponta da lança pesava 6 quilos. Seu escudeiro ia na frente. Olha para você ver. O bicho era tão grande que só o colete que ele vestia aqui pesava mais de 50 quilos. Você tá doido. Golias postou-se na frente das fileiras de Israel e gritou: Por que vocês saíram para lutar?
Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham alguém para lutar comigo. Se ele for mais forte e me derrotar, seremos escravos de vocês. Se eu for mais forte e o vencer, vocês serão nossos escravos e servirão a nós. E continuou: Estou desafiando hoje o exército de Israel. Apresentem alguém e lutaremos corpo a corpo. Saul e os israelitas ouviram o desafio do filisteu e ficaram cheios de medo. Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. No tempo de Saul, Jessé era velho, de idade avançada. Os 3 filhos mais velhos tinham se alistado para a guerra, seguindo a Saul. O primeiro se chamava Eliabe, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos foram com Saul. E Davi ia e vinha de serviço de Saul para cuidar do rebanho do seu pai em Belém. O filisteu avançava de manhã e de tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue estas 3 arrobas de grão torrado e estes 10 pães, e leve-os para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos para o comandante. Veja como está a saúde de seus irmãos e me traga uma prova de que estão vivos. Eles estão com Saul e os israelitas, combatendo os filisteus no vale do Terebinto. Davi se levantou de madrugada, deixou o rebanho aos cuidados de um guarda, pegou a carga e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Quando chegou perto das trincheiras, o exército estava saindo para tomar posição e lançava o grito de guerra. Israelitas e filisteus entraram em formação frente a frente. Davi deixou a carga com o bagageiro, correu para a linha de batalha e perguntou aos irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, o guerreiro filisteu, chamado Golias de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu e fez o desafio. Davi ouviu tudo. E os israelitas, quando viram o homem, fugiram apavorados. Um israelita disse: Vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio para desafiar Israel. A quem o vencer, o rei encherá de riquezas e lhe dará sua filha, além de deixar sua família livre de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos que estavam com ele: E o que vão dar ao homem que vencer esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? É para você ver que maravilha. Davi aqui basicamente joga na cara. Quem é esse cara? Quem ele está achando que ele é para querer combater contra o exército do Deus vivo? Então, nenhum inimigo é capaz de vencer o exército do nosso Deus vivo. Os soldados repetiram para Davi o que já haviam dito. Quem o vencer receberá tal prêmio. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou bravo. O que é que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é metido e tem malícia no coração. Você veio só para assistir à batalha. Davi respondeu: Mas o que foi que eu fiz? Será que não se pode fazer uma pergunta? Separou-se do irmão, dirigiu-se a outra pessoa, fez a mesma pergunta e todos lhe deram a mesma resposta. Ou seja, basicamente aqui estavam ignorando ali a presença de Davi. Quando se soube que Davi tinha falado, contaram a Saul e o rei o chamou. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar desanimado. Este seu servo irá lutar com o tal filisteu. Saul respondeu a Davi: Você não pode lutar com o filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a juventude. Davi replicou: Seu servo é pastor das ovelhas de meu pai. Se chega um leão ou urso e agarra uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, o ataco e arranco a ovelha de sua goela. Se ela me ataca, eu o agarro pela juba e o mato a pauladas. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Pois bem, esse filisteu incircunciso que desafiou o exército do Deus vivo será como um deles. Olha para você ver que maravilha.
Davi é aquele pastor de ovelhas onde se aparece aqui como fala, se aparece um leão ou um urso em busca ali de pegar a ovelha dele e matar, ele vai em busca da sua ovelha, ele vai enfrentar aquele desafio. E olha que ele era um rapaz assim, que não tinha uma certa força muito grande, mas ele ia em busca da sua ovelha e graças à força que Deus dava para ele, ele matava o leão, o urso, arrancando ali a juba do leão, estraçalhando o urso e voltava para pegar a sua ovelha de volta. E ele mostra aqui que aquele que desafiou o exército do Deus vivo, ele vai fazer a mesma coisa como faz com o leão e com o urso. Então, de forma alguma, a gente pode duvidar do exército do nosso Deus vivo. E Davi acrescentou, Javé me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Olha para você ver que maravilha. Deus nos livra aí de tanta coisa, por que ele não vai nos livrar dos nossos problemas, não é verdade? Então Saul lhe disse, vá, e que Javé esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Essa parte aqui é bem engraçada, porque Davi era bem baixinho e Saul queria dar a armadura para ele. Olha para você ver que interessante. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Colocou-lhe na cabeça um capacete de bronze, revestiu-o com a sua couraça e pôs a espada na cintura dele. Sobre a armadura. Em vão, Davi tentou andar, pois nunca tinha usado nada disso. Então falou a Saul, não consigo nem andar com essas coisas. Não estou acostumado. Tirou tudo, pegou o cajado, escolheu 5 pedras bem lisas no riacho e as colocou no seu bornal. Depois pegou a funda e foi ao encontro do filisteu. O filisteu, tendo na frente o escudeiro, foi se aproximando cada vez mais de Davi. Olhou Davi de alto a baixo e o desprezou, porque era jovem. Olha para você ver. Golias olhou para Davi, olhou ele ali de cima para baixo e falou assim, cara, quem é esse aqui? Ou seja, basicamente desprezou aquele que era um enviado por Deus. E desprezou ele porque ele era um jovem. Então você que é jovem talvez esteja vendo esse vídeo, saiba que se você buscar os caminhos de Deus, independente dos olhares que vão vir contra você, olhares de desprezo, saiba que você é muito maior do que esses olhares de desprezo. Saiba que é você que está com Deus no seu coração, é Deus quem está te levando. Então não se abaixe a cabeça, não se deixe levar pelos esses olhares de desprezo, porque Deus está com você. Além disso, ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi, será que sou um cão para você vir ao meu encontro com um pedaço de pau? Depois invocou os seus deuses para amaldiçoar Davi e disse, venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Mas Davi replicou, você vem contra mim, armado de espada, lança e escudo, e eu vou contra você, em nome de Javé dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Olha para você ver, os homens aí, os homens do mal, eles vêm contra a gente armados de espada, de lança, de escudo, mas nós vamos armados por nome de Javé, o Deus de todos os exércitos, o Deus dos deuses. Então nós não podemos esquecer que aquele que nos desafia, aqueles inimigos, sejam os pecados que vêm armados contra a gente, contra lança, fogo, escudo, espada, todos os nossos inimigos que vêm contra a gente, nós não podemos nos esquecer que nós estamos armados pelo nome de Deus, pois nós levamos Deus à frente de toda e qualquer coisa, e não há nada que pode parar quem é liderado por Deus. Hoje mesmo, Javé entregará você em minhas mãos. Vou ferir você e arrancarei a sua cabeça. Hoje mesmo vou entregar seu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus para as aves dos céus e os animais do campo. Desse modo, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que não é com espada e lança que Javé sai vitorioso, porque se trata de uma guerra de Javé, e ele entregará vocês em nossas mãos. Ou seja, não é através das armas, não é através da espada que os filhos de Deus saem vitoriosos, é através da sua palavra.
Enquanto o filisteu se aprumava e se aproximava de Davi, pouco a pouco, Davi correu depressa para se posicionar e enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão no bornal, pegou uma pedra, atirou-a com a funda e acertou na testa do filisteu. A pedra afundou na testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. Assim Davi foi mais forte que o filisteu, apenas com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, feriu e matou o filisteu. Davi correu, parou diante do filisteu, pegou a espada dele e desembainhou, e com ela acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram morto o herói deles, bateram em retirada. Os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito de guerra e se puseram a perseguir os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. Cadáveres de filisteus foram caindo por terra no caminho de Saarim até Gate e Acaron. Depois da perseguição aos filisteus, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Quanto às armas dele, levou-as para sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, disse a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai desse moço? Abner respondeu: Por sua vida, ó rei, eu não sei. O rei disse: Então procure saber quem é o pai desse rapaz. Quando Davi matou o filisteu e voltou, Abner o pegou e o levou até Saul. Davi estava com a cabeça do filisteu na mão. Saul lhe perguntou: Quem é o seu pai, rapaz? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Vamos aqui agora iniciar o capítulo 18. Quando Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se afeiçoou a Davi. E Jonatas o amou como a si mesmo. Lembrando aqui que Jonatas era o filho de Saul. Nesse dia, Saul reteve Davi e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que usou e o deu a Davi, juntamente com suas tropas, a espada, o arco e o cinturão. Nas expedições, em qualquer parte por onde Saul mandava, Davi, este se saía bem. Então Saul o estabeleceu como chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Olha para você ver, aquele que era ignorado ali por Saul e todas as pessoas que estavam ali pela tropa de Saul, aqueles que olhavam para ele com olhar de desprezo, agora todos estão aplaudindo. Muito engraçado, né? Quando chegaram, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam cantando e dançando ao encontro do rei Saul, ao som de tamborins, marimbas e gritos de alegria. As mulheres dançavam e cantavam. Em coro, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito irritado, pois não gostou nada dessa afirmação, e disse: Deram 10.000 para Davi e 1.000 para mim. Que mais lhe falta senão a realeza? E desse dia em diante, Saul olhava Davi com inveja. Olha para você ver, Saul aqui caindo num pecado tenebroso, que é o pecado da inveja, de olhar para o seu irmão e não admirar ele. Falar assim, poxa, esse cara mereceu tudo que ele conquistou. Mas Saul olhava para Davi com olhar de inveja, pois viu que ele matou Golias, que era ali, vamos dizer, o guerreiro mais forte. E Saul não teve essa capacidade. Então ele começa a olhar com inveja, começa ali olhar e falar assim, poxa, esse cara aqui, hein? Entendeu? E aí Saul vai cair num pecado aqui gigantesco, cara, que é o pecado da inveja. E ele vai colher consequências muito graves. A história aqui agora vai ficar um pouco tensa. Presta atenção para você ver. No dia seguinte, um espírito mau provindo de Deus tomou conta de Saul, que começou a delirar dentro de casa. Como de costume, Davi estava tocando a harpa e Saul tinha a lança na mão. Saul atirou a lança dizendo, vou cravar Davi na parede. Olha para você ver, a inveja era tão grande, cara,
que ele estava pensando até em matar Davi. Davi, porém, conseguiu escapar 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque Javé tinha abandonado Saul e agora estava com Davi. Por isso, Saul afastou Davi, nomeando-o chefe de uma ala de exército, e Davi comandava expedições da tropa. Em todas as campanhas, Davi se saía muito bem, e Javé estava com ele. Saul viu que Davi era sempre bem-sucedido e entrou em pânico. Mas todos em Israel e Judá gostavam de Davi, porque era ele quem os guiava em suas expedições. Então aqui a importância de estar sempre conectado com Deus, pois era ele quem guiava as expedições. Então, através da misericórdia de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Davi podia coordenar ali todas as pessoas em Israel. Saul disse a Davi: Olhe, vou lhe dar como esposa Merobe, minha filha mais velha, com a condição de que você me sirva como guerreiro e faça as guerras de Javé. Na verdade, Saul estava planejando ali uma armadilha para que pudesse matar Davi. É melhor que ele seja morto pelos filisteus e não por mim. Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? E que importância tem a família de meu pai em Israel para eu me tornar genro do rei? Mas, quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merobe a Davi, ela foi dada a Adriel de Meola. Micol, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi. Contaram isso a Saul e ele gostou, pensando: Vou dar minha filha como armadilha. Assim Davi cairá em poder dos filisteus. E Saul disse a Davi: Hoje você vai ter uma segunda oportunidade para se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos servos: Falem confidencialmente a Davi assim: Olhe, o rei aprecia muito você e todos os ministros dele estimam você. Aceite ser genro do rei. Os ministros de Saul insinuaram isso a Davi, mas ele respondeu: Vocês acham que não é nada ser genro do rei? Eu sou um homem pobre e sem recursos. Os ministros comunicaram a Saul o que Davi tinha respondido. Então Saul disse: Falem assim a Davi: O rei não está querendo dinheiro, ele se contenta com 100 prepúcios de filisteus, com vingança contra seus inimigos. Saul estava planejando que Davi caísse em poder dos filisteus. Olha para você ver o que a inveja é capaz de fazer com a pessoa. Ele começou a olhar para Davi ali, começou a sentir inveja, e para que ele não pudesse matar Davi, ele fez todo um planejamento ali para que Davi pudesse cair na mão dos filisteus e que ele pudesse ser morto. Só que Saul se esqueceu que Davi estava com o rei, o dono de todas as coisas, que era Deus. Os ministros de Saul comunicaram a proposta a Davi, e Davi achou que era uma condição justa para se tornar genro do rei. O prazo ainda não estava esgotado, e Davi se pôs em campanha com seus homens. Matou 200 filisteus, tirou-lhe os prepúcios e os levou ao rei, para se tornar seu genro. Então Saul deu a Davi sua filha Micol como esposa. Saul percebeu que Javé estava com Davi e que sua filha Micol estava apaixonada por ele. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e se tornou inimigo ferrenho de Davi. Os chefes dos filisteus saíram para a guerra, mas toda vez que saíam, Davi tinha mais sucesso do que os ministros de Saul. Desse modo, Davi conquistou grande fama. Capítulo 19. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus ministros que estava querendo matar Davi. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha grande afeição por Davi. Então Jonatas informou Davi: Meu pai quer matar você. Fique de sobreaviso amanhã cedo e esconda-se em lugar seguro. Eu sairei e ficarei do lado do meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele sobre você, ficarei sabendo o que há e contarei a você. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse: Que o rei não ofenda seu servo Davi. Ele não fez nada contra você. Pelo contrário, tudo o que ele fez é de grande vantagem para você. Então a gente percebe aqui que
Tudo aquilo que Davi fez foi ali realmente para ajudar Saul. Enfrentou ali o guerreiro Golias e ele fez tudo isso para que pudesse ajudar a Saul. Porém, Saul olhou para ele e falou assim, cara, tô com inveja desse cara. Esse cara tem alguma coisa especial aí que eu não tenho. E começou ali a olhar com um olhar ruim para Davi. Mas Davi só queria ajudar ele. Davi arriscou a vida, matou o filisteu e Javé deu uma grande vitória para Israel. Você viu isso e ficou contente. Agora, não vá pecar derramando sangue inocente matando Davi sem motivo. Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou: pela vida de Javé, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou essas coisas. Depois o levou a Saul e Davi voltou ao palácio como antes. A guerra começou de novo e Davi saiu para lutar contra os filisteus. Estes foram derrotados e fugiram. Ora, um espírito mau, vindo da parte de Javé, se apoderou de Saul quando estava sentado em casa, com a lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou cravar Davi na parede, mas Davi se desviou e a lança fincou na parede. Então Davi se salvou fugindo. Nessa mesma noite, Saul mandou emissários para vigiar a casa de Davi e matá-lo de manhã. Então, Micol, mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã será homem morto. E Micol o fez descer pela janela, e Davi se salvou fugindo. Depois Micol pegou o ídolo, deitou na cama, colocou na cabeça dele uma pele de cabra e estendeu sobre ele um manto. Quando chegaram os emissários de Saul para levar Davi, Micol disse: ele está doente. Mas Saul mandou outra vez os emissários para que vissem Davi e ordenou: tragam Davi com cama e tudo, pois eu quero matá-lo. Os emissários entraram na casa e encontraram o ídolo na cama, com a pele de cabra na cabeceira. Então Saul disse a Micol: por que você me enganou? Você deixou meu inimigo escapar. Micol respondeu: ele me ameaçou e disse que me mataria se não deixasse-o partir. Enquanto isso, Davi se salvou fugindo. Foi encontrar-se com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul havia feito. Então os dois foram alojar-se num convento de profetas. Quando comunicaram a Saul que Davi estava no convento em Ramá, Saul mandou emissários para prender Davi. Eles encontraram a comunidade de profetas em transe e Samuel estava presidindo. Logo, o Espírito de Deus veio também sobre os emissários de Saul e eles também entraram em transe. Informado do que estava acontecendo, Saul mandou outros emissários, e também esses entraram em transe. Saul enviou ainda um terceiro grupo de emissários, e também eles entraram em transe. Então, o próprio Saul foi para Ramá. Ao chegar junto ao grande poço que estava em Soco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. Responderam: estão no convento em Ramá. Saul foi até o convento em Ramá, e também ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Entrou em transe e foi caminhando até chegar ao convento em Ramá. Saul tirou a roupa e ficou em transe diante de Samuel. E nu ficou deitado no chão, e assim ficou o dia inteiro e toda a noite. Daí o provérbio: até Saul entre os profetas. Acho bem interessante aqui porque Saul mandou-lhe todo mundo para poder ir buscar Davi, porque ele queria, assassinar Davi. Mas a gente percebe aqui que Deus estava acima de eles sempre. Deus está acima de nós sempre, né? Então ele mandou ali emissários para que pudessem buscar Davi, e esses emissários entraram em transe, enviou outros emissários, e esses emissários entraram em transe também. Até mesmo o rei Saul foi lá, e ele também foi tomado pelo Espírito de Deus. Então a gente pode esquecer que nenhum homem é mais poderoso do que Deus. Independente aí da sua dinastia, da sua governância ali sobre uma determinada região, a gente não pode esquecer
que o dono de todas as coisas é Deus. Então, se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele também não vai fazer. E não há o que discutir. Capítulo 20. Davi fugiu do convento de Ramá, foi encontrar-se com Jonatas e lhe perguntou. Essa parte aqui é bem interessante, que vai falar um pouquinho sobre a amizade. Acho bem bacana. O que foi que eu fiz? Que crime ou erro cometi contra seu pai para que ele queira me matar? Jonatas respondeu, não se preocupe com isso, você não vai morrer. Meu pai não fez nada, não faz nada que seja importante ou menos importante sem antes me informar. Por que meu pai esconderia de mim esse plano? Impossível. Mas Davi insistiu. Seu pai sabe muito bem que você me ajuda e por isso pensa que Jonatas não fique sabendo disso para não ter um desgosto. Mas, pela vida de Javé e pela sua vida, eu estou a um passo de morte. Jonatas disse a Davi, o que você quer que eu faça? Davi respondeu, amanhã é lua nova e eu deverei comer com o rei, deixe-me ir embora, vou esconder-me no campo até a tarde. Se o seu pai sentir a minha falta, diga que eu pedi licença a você para ir correndo a Belém, minha cidade, porque todo o meu clã está celebrando aí o sacrifício anual. Se ele disser que está bem, estou a salvo. Se ele ficar furioso, é sinal que decidiu me matar. Seja leal com este servo, porque estamos unidos por um pacto sagrado. Se cometi algum crime, mate-me você mesmo, não precisa me entregar a seu pai. Jonatas replicou, nem pense nisso. Se eu souber que meu pai decidiu matar você, fique certo que eu o avisarei. Davi perguntou, quem vai me avisar se seu pai responder com aspereza? Jonatas respondeu, vamos para o campo. E os dois foram para o campo. Então Jonatas disse a Davi, por Javé, Deus de Israel, eu prometo a você, amanhã ou depois de amanhã, nesta mesma hora, eu vou sondar meu pai, para ver se tudo está bem para você. Caso contrário, eu lhe mandarei secretamente um recado. Se ele planeja algum mal contra você, que Javé me castigue, se eu não avisar você para que se ponha a salvo. Que Javé esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu ainda estiver vivo, cumpra comigo o pacto sagrado. Se eu estiver morto, não deixe nunca de favorecer a minha família. E quando Javé aniquilar da face da terra os inimigos de Davi, que o nome de Jonatas não seja eliminado da família de Davi. Que Javé peça contas aos inimigos de Davi. É bem interessante aqui porque a gente vê ali um ato de amizade muito grande, pois Jonatas pensava muito mais no próximo do que em si. É isso que a Bíblia também pede pra gente, né? Para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E era justamente o que Jonatas estava fazendo, pois ele sabia que o seu pai queria assassinar o seu amigo Davi ali, e ele planeja perguntar para o pai se o pai de fato quer matar Davi. E ele fala que se o pai quiser matar Davi, que ele vai avisar ele para que ele possa fugir o mais rápido possível. Então a gente vê que é um ato de amizade muito bacana. Então é por isso que eu acredito que as amizades têm muita importância na nossa vida, pois algumas amizades podem nos salvar até mesmo da morte, como também pode nos levar para caminhos ruins, até mesmo nos colocar na morte. Então é muito importante que nós saibamos escolher aí as amizades certas para a gente, que segundo a sabedoria que vem do alto, que a gente possa escolher as amizades que vêm de Deus. Jonatas repetiu o juramento feito a Davi, porque ele queria bem e o amava como a si mesmo. Olha para você ver. Jonatas amava Davi como a si mesmo. E Jonatas lhe disse, amanhã é lua nova e sua falta será notada, porque sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, sua ausência chamará muito a atenção. Vá para onde você se escondeu da outra vez e fique junto às pedras. Eu atirarei 3 flechas nessa direção, como se estivesse atirando no alvo. Então mandarei um servo pegar as flechas. Se eu disser ao servo, as flechas estão mais atrás de você, ajunte-as. Então, venha e pode ficar tranquilo, pois não está acontecendo nada, pela vida de Javé. Mas, se eu disser ao rapaz, as flechas estão mais na frente, é porque Javé manda você ir embora. Quanto
quanto ao que eu e você combinamos, Javé é testemunha entre nós. Então Davi se escondeu no campo. A lua nova chegou e o rei estava sentado à mesa para comer. Como de costume, o rei estava sentado no lado da parede. Jonatas sentou-se na frente e Abner sentou-se ao lado de Saul. O lugar de Davi ficou vazio. Nesse dia, Saul não disse nada porque pensava: é coincidência, ele não está puro e ainda não se purificou. No outro dia de lua nova, no segundo dia, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul disse ao seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio nem ontem nem hoje para a refeição? Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir, por favor, pois haverá na cidade um sacrifício para o nosso clã. E meus irmãos querem que eu esteja presente. Se lhe parece bem, deixe-me ir ao encontro de meus irmãos. É por isso que ele não está presente na mesa do rei. Então Saul ficou com raiva de Jonatas e lhe disse: filho de uma transviada, pense que eu não sei que você está ao lado do filho de Jessé para sua vergonha e para a vergonha da nudez de sua mãe? Enquanto o filho de Jessé estiver vivo na terra, nem você, nem seu reino estarão seguros. Olha para você ver onde a inveja levou o pai. Ele está não só querendo assassinar ali Davi, mas está também ameaçando o filho ali. Trate de encontrá-lo e traga-o aqui, porque ele merece a morte. Jonatas perguntou a seu pai Saul: por que ele merece a morte? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a lança para matar Jonatas. Então Jonatas percebeu que seu pai tinha decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa enfurecido e não comeu nada nesse dia do mês, porque seu pai tinha insultado Davi. Olha para você ver onde a inveja chega, do próprio pai querer matar o filho. Na manhã seguinte, Jonatas foi ao campo, acompanhado de um jovem servo para se encontrar com Davi. Disse então ao servo: corra e procure as flechas que vou atirar. O jovem correu e Jonatas atirou uma flecha que o ultrapassou. Quando o servo chegou perto da flecha que tinha atirado, Jonatas gritou: a flecha não está para lá de você? E Jonatas continuou: corra depressa, não fique aí parado. O servo de Jonatas acompanhou a flecha e a trouxe de volta ao seu senhor. O servo não desconfiou de nada, porque só Jonatas e Davi sabiam do que se tratava. Então Jonatas entregou suas armas ao servo e ordenou: volte e leve para a cidade. Quando o servo foi embora, Davi saiu do esconderijo, caiu com o rosto por terra e se prostrou 3 vezes. Em seguida, os dois se abraçaram e choraram bastante. Jonatas disse a Davi: nós juramos um ao outro em nome de Javé, que Javé seja sempre o juiz entre mim e você, e entre os meus e seus filhos. Olha para você ver que a fala de Jonatas aqui, que bacana. Jonatas disse a Davi: nós juramos um ao outro em nome de Javé, que Javé seja sempre juiz entre mim e você, e entre os meus e os seus filhos. É bem importante aqui que as nossas amizades estejam ali centradas em Deus. Então a gente viu aqui nesse gesto de amizade, onde Davi estava sendo ameaçado ali de morte e Jonatas também. Mas Jonatas decide não pensar somente em si, de querer salvar somente a sua pele, mas ele decide também pensar nos amigos. É por isso que esses gestos de amizade deve ser muito importante você demonstrar de fato o carinho, o respeito, o amor que você tem com o próximo. E óbvio, né? Também saber escolher os nossos amigos. Por quê? As nossas relações humanas estão acima da competição pelo poder. Então, o poder por essa terra, o poder de conquista, o poder de riquezas, o poder que esse mundo tem para nos oferecer não vale de nada se as nossas relações com o nosso próximo não estiver de boa, não estiver bem. Capítulo 21. Então Davi se levantou e partiu. Jonatas voltou para a cidade. Davi chegou a Nobe e foi encontrar-se com o sacerdote Aquimeleque. Esse foi ansiosamente ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que você veio sozinho sem ninguém? Davi respondeu:
O rei me encarregou de um assunto e me disse que ninguém deveria saber de suas ordens e do assunto que me confiou. Marquei encontro com os meus homens em certo lugar. Agora, se você tem à disposição 5 pães, dê para mim, ou então qualquer outra coisa que você encontrar. O sacerdote respondeu: não tenho pães comuns à minha disposição. Tenho só pães sagrados. Se seus homens não tiverem tido contato com mulheres, poderão comê-los. Davi respondeu: claro, sempre que saímos para uma expedição, ainda que seja de natureza profana, nós nos abstemos de mulher, quanto mais hoje. Olha para você ver. Claro, sempre que saímos para uma expedição, ainda que seja de natureza profana, nós nos abstemos de mulher, quanto mais hoje. Os rapazes se conservam limpos. Você, rapaz, está se conservando limpo? Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porque isso havia pão oferecido a Javé, que era retirado da presença de Javé para ser substituído por pão do dia. Nesse dia, estava aí, preso no santuário, um dos empregados de Saul. Ele se chamava Doeg, Edomita, e era o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aquimeleque: você não tem à mão alguma lança ou espada? Eu não peguei nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: está ali embrulhada no manto, atrás do efode, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale do Terebinto. Se você quiser, leve-a. Por aqui não há outra. Davi disse: não há nada melhor. Dê-me essa espada. Nesse dia, Davi fugiu para longe de Saul e foi se encontrar com Aques, rei de Gate. Mas os servos de Aques disseram: este não é Davi, o rei do país? Não era para ele, que dançavam cantando: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Davi ouviu o comentário e ficou com medo de Aques, rei de Gate. Então Davi se fez de bobo diante deles e começou a fingir que estava louco. Começou a tamborilar nos batentes da porta e deixava a baba escorrer pela barba. Aques disse aos que o serviam: esse homem está louco. Por que vocês o trouxeram aqui? Já não tenho loucos de sobra para vocês me trazerem mais um? E me aborrecer com suas doidices? O que é que ele veio fazer no meu palácio? Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje. Cara, eu gostei bastante aqui, decidi ler ali grande parte. Hoje aí ficou um vídeo extenso, mas decidi ler uma grande parte do livro de Davi, do livro de Samuel, onde conta a história de Davi, porque tem muitos a nos ensinar. Primeiro, que Deus escolhe aqueles pelo coração e não pela aparência. Segundo, a inveja não nos leva a lugar nenhum. Até mesmo se sentirmos inveja, pode crescer aí vamos dizer que o maligno pode acender em nosso coração até mesmo o sentimento de querer matar o próximo. Então, sentimento de inveja não nos leva a lugar nenhum. E também presenciamos aqui que a amizade, que os nossos amigos, aquele que a gente escolhe para estar do nosso lado, também tem que ser uma escolha feita por Deus. Então, Deus escolhe pelo coração, a inveja não leva para lugar nenhum e devemos saber escolher as nossas amizades segundo aquilo que Deus quer. Olha para você ver quantas coisas nós aprendemos aqui de valioso nesse dia de hoje, graças a quem? A Bíblia, graças à palavra de Deus. Então vamos ler essa abençoada aqui por mais vezes, pois lendo essa palavra nós vamos nos santificar e entender de fato aquilo que Deus quer para a nossa vida, tá bom? A gente finaliza aqui pelo dia de hoje e amanhã nós estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você, que Deus abençoe muito você e a sua família. Leia a Bíblia, tá bom? Até mais.